Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5:16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. O que é concupiscência? Desejo. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes, porém, se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Deixa eu te passar um outro versículo aqui. Eu quero passar aqui na NVT. Passa para mim na NVT agora, muda lá. Vai lá para 1 Coríntios 3:21. 1 Coríntios 3:21, vamos ver nessa versão. Olha só, portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Próximo. Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. Posso ouvir um amém aí? Amém quer dizer assim seja. Tudo é de vocês, sabia? Teu presente, o teu futuro é teu. Você é que escolhe. Você é que determina a sua fé. Agora, por que é que eu coloquei para vocês ali? Ou no próximo aqui, daí eu já vou voltar lá. Vai lá, próximo verso. E vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Quando eu coloquei lá, andai no Espírito. O que é andar no Espírito? Um exemplo assim, prático, é você, quando era criança, né? Você foi aprender a andar de bicicleta. Você já tinha duas pernas. E você já andava, mas você queria aprender a andar de bicicleta. Então você pôs rodinha, o pai e a mãe segurou, né? Alguém segurou para você e você foi dando as primeiras pedaladas ali e conseguiu. De uma maneira, um exemplo simples, você já tem o Espírito Santo quando você entrega a sua vida para Deus. Aí o Espírito Santo vem sobre você. Mas agora você tem que aprender a andar no Espírito e não andar mais na sua carne, porque agora é uma luta. O Espírito Santo vai militar para você andar com Ele, mas a sua carne também vai te chamar para você continuar a praticar as coisas, os pecados antigos, né? Tem gravado aí a palavra de hoje cedo? Números capítulo 13, tem aí não? Tem? Não tem? Então, peraí, deixa eu achar aqui, vou te passar lá. Números 13. Números capítulo 13, verso 25 em diante. É um texto que eu quero que você entenda. Números 13, 25. Preste atenção na leitura, eu vou explicando. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram. Quem são esses homens? Moisés enviou 12 espiões até a terra prometida, para sondar a terra. E esses homens então ficam lá 40 dias sondando a terra. A Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, que é uma cidade lá, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Então eles vão para lá e eles voltam e mostram o fruto, o que eles conquistaram lá, o que eles trouxeram. Diz que 2 homens tinham que trazer, numa vara assim, né? Um cacho de uva, olha o tamanho do cacho de uva que tinha lá. Foi esse o relatório que deram a Moisés: entraram na terra a qual vocês nos enviou,
E de fato, é uma terra que produz leite e mel, com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Então eles mostram agora o tipo de fruto que eu falei para vocês. Próximo. Contudo, o povo que vive ali é poderoso. As suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Quem são os descendentes de Enaque? Você veja, o Golias, ele não era filisteu, ele foi contratado, ele era um mercenário. Ele era dessa linhagem do Enaque. Então, quando eles chegaram lá, eles olharam os caras, 2 metros a 3 metros de altura. Era algo assim, fora do normal. Eles começam agora a falar, né? Vamos ver lá. Os amalequitas vivem no Neguebe, e os hititas, jebuseus, amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar, Mediterrâneo, no Vale do Jordão. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Olha o que diz: vamos partir agora mesmo para tomar a terra. Disse ele, com certeza podemos conquistá-la. O versículo ali era o 29, né? Então, o que aconteceu? Aqui na minha versão, que é um pouco diferente, diz assim: então Calebe fez calar o povo. E ele diz assim: vamos subir, vamos tomar posse. Só que aqueles outros lá, eles estavam na carne. Quando o apóstolo Paulo falou lá em Coríntios, dizendo assim que tudo é vosso, tudo é de vocês, é que quando você tem o Espírito Santo em você, para a tua vida não haverá mais limites. Não ponha mais limite na sua vida. A partir de agora você é uma pessoa, um conquistador para Deus. Então você não pode aceitar as afrontas do diabo, né? E você vai entender melhor com a leitura aqui. Só que o Calebe diz assim: não, vamos lá tomar posse da terra. Vamos lá, porque com certeza podemos conquistá-la. Você veja aqui, a visão já é outra. A visão desse homem aqui é um homem que anda no espírito, não anda na carne. Quando você anda com pessoa que anda na carne, é só derrota. A pessoa sempre está desanimada, sempre está cabisbaixa, e outra, ela influencia as pessoas negativamente. Vamos próximo lá. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra, discordaram. Não podemos enfrentá-los. São fortes demais para nós. Não, agora eles vão começar a fazer algo aqui interessante. Eles vão começar a infamar a terra. O que é infamar? Dar uma má fama à terra. Dizer assim, não dá, né? Não podemos conquistar a terra, né? Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vivem são enormes. Você veja, olha, você está entendendo a visão? Aqui são os carnais, são as pessoas que andam na carne. Agora, quem anda no espírito tem visão de conquistador, amém, gente? Vamos lá, próximo. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque, viu? Eles estão falando lá, ó, porque aqui ainda não tinha chegado a hora do Golias, né? Mas o Golias é descendente desses caras aqui. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você está lá no mundo, você era escravo do diabo. E o diabo vai fazer você ter uma identidade inferiorizada. Uma identidade que você sempre é o coitadinho. Por isso, essa coisa de coitadinho dentro do reino de Deus está amarrado, amém, gente? Gente que se faz de vítima para qualquer coisa, sai fora. Essa vida não é para você. Isso é um resquício da sua natureza carnal, lá do mundo. Então, o inimigo sempre vai mostrar que você tem uma identidade, né? Olha lá o que ele falou.
perto deles, nos sentimos como gafanhotos. Você já viu o gafanhotinho? Você pisou num já? Viu como que quebra as perninhas? Faz... Pobrezinho do bichinho. Então, é assim que eles estavam se sentindo. E o diabo sempre vai fazer você se sentir inferior a tudo. Você não pode, porque você é um gafanhotinho, né? Essa identidade que o diabo te colocou em você, por isso que quando você vem para Cristo, agora você tem que aprender a andar no Espírito. Andar no Espírito não é só ter o Espírito Santo, é ter atitudes que você anda no Espírito. Ter atitudes, está vendo que o diabo está usando pessoas para te desanimar, para te desprezar, para colocar você para baixo. Se levante. Está amarrada essa palavra aí, não aceito, amém? Amém. Se levante e vai para cima. Olha lá, vai, próximo. Diz assim, então toda a comunidade começou a chorar, em voz alta, e continuou em prantos a noite inteira. Olha o que esses caras, 10, conseguiram então influenciar negativamente uma nação de mais de 3 milhões de pessoas. 10 só, não precisou muita gente. E os 2 que estavam lá, que era Josué e Caleb, não conseguiram influenciar. Por mais que eles tentaram. Vamos lá. Diz assim, suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, eles diziam. Ah, a gente devia ter morrido lá no deserto, né? Ou então, vamos voltar lá para a nossa terra. Agora vamos lá ver o próximo. Diz assim, por que o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Você veja só, eles continuam com aquela ladainha de comiseração, né? De mimizento, né? Vamos lá. E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Meu Deus, vocês estão entendendo? Como que está acontecendo aqui esse motim? Vamos levantar outro, porque o Moisés já era. Moisés está fazendo a gente caminhar aqui nesse deserto, era melhor a gente morrer no deserto, ou então voltar para o Egito. Então vamos levantar um outro capitão aí, um outro comandante. Vamos lá, próximo. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram as suas vestes. Sabe o que é isso? Eles eram um sinal de protesto da época. Rasgar é um sinal de protesto, rasgar as vestes, né? Só que Deus falou assim, não rasgue as vestes, rasgue o seu coração. Mas muitas vezes a gente tem que rasgar o coração, dizer, Deus, onde eu estou falhando contigo? Qual é o meu erro? Hoje o Senhor está falando contigo aqui, amém? Para você andar no Espírito, não mais na carne. E não é para você escutar incrédulo lá do mundo, mas não. Você tapa seus ouvidos quando vier um incrédulo falando coisa negativa. Que a pessoa vai morrer, que não sei o quê, que fulano que vai isso, aquilo, aquele outro, que vai acontecer um mal, que está amarrado em nome de Jesus, né? Foi. E disseram a toda a comunidade de Israel, a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. Está vendo? Eles estão dizendo assim, a terra é boa. A gente foi lá, Moisés. Está ali o Caleb e o Josué. A gente foi, a terra é boa. Não é ruim, não. Você viu o tamanho do fruto?
Vamos lá. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Amém, gente? Está vendo o que ele está falando aqui? É muito forte o que ele está dizendo aqui, né? Eu separei um versículo, deixa eu ver se eu consigo lembrar qual que era o salmo. Tem um salmo que diz assim: em Deus nós faremos proezas. Agora não vou lembrar, mas depois você acha lá. Em Deus nós vamos fazer proezas, e Ele vai fazer a gente calcar os inimigos debaixo dos nossos pés. Em Deus nós vamos fazer proeza, entendeu? Mas você tem que acreditar. Se você não acreditar nem em você, as outras pessoas já não acreditam mesmo. Como que vai ser? Que espírito de derrota é esse? Agora ali, só segura ali um pouquinho. Se o Senhor se agradar de nós, existia na época dos israelitas, eles tinham uma frase que várias vezes você vai ver na Bíblia: se eu achar graça aos olhos de Deus. Quem quer achar graça aos olhos do Senhor aqui nessa noite? Sabe o que era isso? Quando uma mulher não conseguia ter filhos, quando alguma coisa, um milagre era necessário para romper aquela vida, a situação que a pessoa estava vivendo, ela precisava achar graça aos olhos de Deus. Mas tem que achar aquela versão que eu falei, ponha lá na NAA, lá que acho que vai ser a graça, não, é isso, em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Mas achar graça aos olhos do Senhor é algo incrível, porque quando a mulher era estéril, aquela época lá, quanto maior o número de filhos era melhor. Mostrava prosperidade na casa. Filhos também era braço, né? Pai trabalhava na colheita, tinha que ter braço, né? Eu sei que veio da roça aí, não era? Tinha que carpir lá. Hoje está tudo mecanizado lá, né? Mas naquela época era na base do cabo da enxada. Então, aqui, o Senhor tem que se agradar da gente, para que a gente ache graça aos olhos do Senhor, amém? Entende? Vamos lá, próximo. Não se rebelem contra o Senhor. Agora aqui, né, Moisés está falando, e os dois lá. Não tenham medo dos povos da terra, diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Você está vendo a visão do homem de Deus que anda no Espírito? Você está vendo o problema, é tão grande lá, mas o Senhor está olhando e ele é tão pequenininho. Só que você só foca no problema. Quando você olhar no Deus que resolve os problemas, o seu problema se encontra nas mãos dele, não é mais seu. É porque agora você anda no Espírito, você está andando no Espírito, está declarando a palavra, você está dizendo assim, né? Salmo, qual que era aquele salmo lá? Salmo 108:13, assim. Tire essa coisa. Em Deus nós faremos proezas. E nós vamos calcar os nossos adversários debaixo dos nossos pés. Acho que é outro salmo, acho que não sei se é o 28, também que fala sobre isso. Entendeu? Você vai fazer proeza. Volta lá para Números. Vamos lá, estamos já assim encerrando já. Tira esse J, não sei o quê. Então, não se rebele. Já falou isso aí. Próximo. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Caleb. Olha só. Racinha mesmo, né? Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. Sabe o que acontecia? Abaixava a nuvem de Deus lá na tenda, quando Moisés entrava para falar com Deus face a face. Abaixava a tenda.
o povo tremia, porque Deus estava ali. Sabia que de dia vinha uma coluna de nuvem, livrando o povo daquele sol causticante lá do deserto, e à noite uma coluna de fogo sobre o povo. Sabe? Quando o povo de Israel saiu do Egito, quando eles estavam prestes a pisar, Moisés estava prestes a pisar no mar, para o mar se abrir. A nuvem que estava aqui de fogo na frente, ela saiu daqui e foi para trás, para guardar o povo de Deus, que aqui vinham os egípcios com o exército. Deus está com uma nuvem de fogo sobre a tua vida. Só você não enxerga, abençoado. Só você não enxerga. Você tem que enxergar. Você está andando no Espírito. Quem vai, a partir de hoje, andar no Espírito aqui nessa noite? Você tem que crer. Olha só. Próximo. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim? Mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Olha só que interessante. Eles estavam revoltados com os homens de Deus. Essa é a parte que muitas vezes a pessoa não entende, né? É que muitas vezes a pessoa, quando ela se levanta contra o homem de Deus, quem que levantou o homem de Deus? Foi o homem ou foi Deus? Foi Deus. Então, quando a pessoa se levanta contra o homem de Deus, ele se levanta contra o próprio Deus. E vocês vão ver o desfecho que aconteceu aqui, foi horrível. Porque eles desprezaram a Deus. Eles não desprezaram Moisés. Moisés agora está intercedendo por eles. Esse Moisés é muito bonzinho. Vamos lá. E eu os deserdarei. Despedaçarei era meu. Não tinha ali. Deserdarei e os destruirei com uma praga. Então eu farei com que farei de você um povo novo. Deus ia começar com Moisés. Ainda maior e mais poderoso do que eles. Olha só. Vai. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: o que os egípcios pensarão? Olha só, Moisés, Senhor, o que os egípcios vão pensar? Que o Senhor vai destruir todo o teu povo? E eles sabem muito bem do poder que tu mostrastes ao resgatar o teu povo do meio deles. E os egípcios informaram aos habitantes da terra, que já ouviram falar, que vives entre o teu povo. O povo lá do mundo sabiam que Deus andava no meio do povo de Israel. Eles tinham medo, tremiam as pernas. Quem estava aqui semana passada, domingo, vocês viram como que aconteceu? Raabe se encontrou com os espias. Raabe encontrou com os espias. E o que ela falou para eles? Assim: o nosso coração fica derretido em ouvir as notícias dos grandes feitos do Deus de vocês. As pessoas ficam, como que elas ficam quando elas escutam você testemunhar do seu Deus? Tremem as pernas? Ou você é um 007 da fé? Ninguém sabe quem você é lá. Não, tenho medo de ser crente, pastor. Negócio de Bíblia embaixo do braço e tal. Pois é. Se você se envergonhar do Senhor hoje, nessa terra, Ele vai se envergonhar de você naquele dia em que nós vamos estar perante Ele. No julgamento do grande trono branco, querido. Então, demonstre sua fé. Né? E aí ele diz assim: o teu povo, né, que aparecesse o teu povo face a face, que a tua nuvem permanece sobre ele, e que vais adiante dele na coluna de nuvem de dia, e na coluna de fogo de noite. Foi o que eu falei ali, né? Se exterminares todo esse povo, como um só golpe, as nações que ouviram falar da tua fama dirão, vamos ver só,
qual é a conclusão aqui de Moisés? Está certo aí? O Senhor não foi capaz de levá-los à terra que jurou lhes dar. Por isso, os matou no deserto. Você veja só, hein? Moisés está ali, ó. Deus foi pontuando. Você viu só? Ponto número 1. Ponto número 2. Moisésão velho didático. Falando com Deus. Agora, o que isso tem a ver com a gente? Tudo. Qual é o versículo que você parou lá? 16, né? Deus não deixou esse povo entrar lá. De 20 anos para cima, todos morreram no deserto. Todos. Todos morreram no deserto. Nem Moisés entrou na terra prometida, só... Oh, glória, hein? Aí senão vão ficar bom. É para acordar o pastor ou dar um susto? Quem é o abençoado aí? Vamos pôr no paredão. Lembra quando era criança? Lembra que era da bolinha de Betis? Lembra ou não lembra? Quem perdia na bolinha de Betis, lembra? Quem perdia no Betis, ia para o paredão e tinha uns caras que tinham uma patada na mão. Pá! Chegava em casa, cheio de... Lembra dessa? É que nós somos de Deus hoje, né? Senão não ia botar você que fez essa bênção para nós aqui, ia para o paredão. Então, estão abusando do pastor, hein? Da minha unção aí. Cuidado, hein? Ó, deixa eu te mostrar o que aconteceu com os 10. Deixa eu te mostrar o que aconteceu com os 10. Verso 37, na minha versão aqui. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra. O que é infamar? Trazer fama, má fama. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. O Senhor, ó, então, sabe o que aconteceu? Começou a falar mal da terra. Começou a falar mal daquilo que Deus declarou que seria a bênção para eles. Automaticamente falou mal de quem? De Deus. Porque Deus iria ser glorificado. Se não é a intercessão de Moisés, o Senhor tinha exterminado todos eles. Mas o Senhor falou assim, não, os de 20 anos para baixo, esses vão viver. Mas os de 20 anos para cima, eles vão morrer todos no deserto. Vão ficar aqui 40 anos andando em roda aqui, até morrer todos. Só entrou lá Josué e Calebe. Por quê? Porque neles existia o Espírito excelente, que diz a palavra. O Espírito excelente estava neles. E eles diziam assim, em Deus nós faremos proezas. Sabe? Tem algo interessante. Algo bem interessante. Deixa eu só ver aqui com vocês. Você sabia que, apesar de Deus ter mostrado a sua glória, dos seus feitos, de tudo que Ele fez, todas as maravilhas, o sustento do povo de Deus com o maná diário, que era o pão que descia do céu, eles vivendo no deserto, a água para todos os animais que Moisés bateu lá na rocha para sair a água. Mas sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ao invés de ele falar para a rocha, ele pegou e estava tão irado com o povo, de tanta rebeldia que vocês escutaram algumas ali, que ele bateu na rocha. Aquela rocha que ele bateu não era para bater, porque aquela rocha representava Jesus. Jesus faz com que o sedento seja saciado com a água da vida. Sabia disso?
Por isso que Moisés não representou bem a Deus naquele momento. E por causa de uma atitude errada dele, ele perdeu a bênção dele de entrar na terra prometida. Moisés foi salvo. Só que ele não desfrutou daquilo que Deus tinha dado para ele. Ele que intercedeu pelo povo. Queridos, quantas vezes nós perdemos a bênção de Deus? Nós perdemos a bênção do Senhor por desobedecer a Deus, por não honrar o líder que está à frente lá, dizendo assim: andai nesse caminho, andai no espírito e não na carne. E muitas vezes nós perdemos bênçãos na nossa vida, por desobedecer a palavra do Senhor. Porque aqueles que desobedeceram lá, e ainda difamaram a liderança, e difamaram e infamaram a terra, esses aí foram até mortos, nem salvos foram. Então hoje que você possa ter esse entendimento, que tudo que o Senhor deixou nessa terra, volta lá agora para Coríntios, quero fechar lá com aquele versículo, Coríntios 3, 21. Coríntios 3, 21, vamos ver lá o que está escrito lá. Diz assim: portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos. Então, não é que você, não é para seguir liderança, mas é para você se orgulhar. Se você deixar ali esse orgulho entrar no seu coração, não preciso mais, não preciso mais dele, né? Porque os líderes também vão morrer. E aí ele vai dizer assim, Paulo e tal, vai lá no próximo. Força. Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. Basta você andar no Espírito, amém? Porque aí ele vai fechar, né? Vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Agora vai lá para Gálatas 5,16 lá. Volta lá e coloca na NA. Gálatas lá. Que vai dizer assim, por isso, NA, filho. Tem que ser rápido no gatilho comigo aqui, não é fácil, né? Olha lá. Digo, porém, o seguinte, vivam. Coloca na R. Nova. Tem um monte, né? Está vendo como que é? Por isso, andai no Espírito. Agora você aprendeu. Se você andar na carne, vai ser uma desgraça. Mas se você andar no Espírito, você tem visão. Ninguém tira você do reino de Deus, amém? Você não sai mais. Você não anda mais na carne. Se você andar na carne, você vai cair ali na frente. Porque você não vai ter visão espiritual daquilo que Deus tem para ti. E o Senhor tem o melhor. Porque agora você está aprendendo. Poxa, não, essa palavra aí eu rejeito. Essa aí não é de Deus. Esse aí não é. Não, está amarrado, em nome de Jesus, amém? O problema é que a pessoa aceita, guarda no coração, enche de mágoa. Sai do reino por bobagem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até domingo.